pessoal, essa é a nossa quarta simuaula. Falaremos hoje da associação de resistores em paralelo, da lei de Kirchhoff das correntes, do método dos nós ou método nodal e falaremos também de sistemas lineares, a resolução delas. Vamos então prosseguir a nossa aula? Vamos aqui ver a motivação desse vídeo. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, o nosso objetivo será sistematizar a resolução de circuitos elétricos. Vamos equacionar tensões de nó e, usando a lei de Ohm, vamos calcular as correntes que desejamos. Aqui lidaremos com sistemas lineares, ou seja, um conjunto de equações do primeiro grau que teremos que resolver simultaneamente. O método dos nós é recomendável quando temos fontes de corrente no circuito. Caso elas não existam, você pode obtê-las convertendo as fontes de tensão em série com uma resistência em fonte de corrente. Fica a seu cargo em verificar quando isso é possível ou não. Vamos relembrar da lei de Kirchhoff das correntes também, pois ela é muito importante para o método dos nós. Vemos aqui que o somatório das correntes que entram no nó deve ser igual ao somatório das correntes que saem dele. O que concluímos aqui? Concluímos que o nó não acumula energia. A corrente que entra nele deve sair. Vamos então observar um circuito simples. Aqui temos 5 resistores e 2 fontes de corrente, de 8 e 2 amperes. Caso você desejar montar esse circuito aí no seu simulador, dê um pause e monte. Vamos aqui analisar o seguinte: há 2 aspectos importantes. Temos aqui 4 nós, ou seja, este nó maior será a nossa referência de 0 volts. Este é o símbolo de terra. A nossa referência, ou um ground, aquele que colocamos quando montamos o circuito. Aqui temos este nó. Essa região toda é um nó, e não apenas esses pontos em vermelho. E este aqui também. A definição de nó é o conjunto de todos os pontos submetidos a uma mesma diferença de potencial. Ou seja, toda essa região apresenta a mesma tensão. Ou seja, temos aqui apenas 4 nós e não cada ponto desse. 3 superiores e um inferior, que eu já sei o valor de 0 volts, que é a referência. Além disso, vemos aqui que temos resistores em paralelo, pois eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Veja aqui que temos essa tensão menos a tensão da referência, que é de 0 volts. Ou seja, como esses resistores são de mesmo valor, de 30 ohms, ao saber o valor dessa tensão, podemos dividir a tensão por resistência e achar a nossa corrente. Como eles são de mesmo valor e têm mesma tensão, o valor será igual para os 3 resistores. Então, vamos resolver esse circuito. Não vamos obter uma redução, não vamos obter uma resistência equivalente, porque quero, com o método dos nós, achar cada corrente dessa e você vai ver que vai verificar com o que comentamos agora. Vamos então fazer o seguinte: vamos supor que todas as correntes saem do nó. Logo, teremos que equacionar esses nós, subtraindo das tensões dos nós adjacentes a tensão de nó de interesse. E multiplicaremos pelas condutâncias associadas ao nó que está sendo analisado. Vamos entender tudo o que está escrito aqui no circuito. Vamos pegar o nó VB. Supondo aqui que o nó B eu chamo de VB, o nó C eu chamo de VC e o VA é o nó A. O primeiro passo aqui será rotular esses nós. Cabe a mim verificar que o nó de referência será o terra, que é de 0 volts. Portanto, ele não é uma variável, porque eu sei o valor dele. Então, temos aqui o nó VB, o nó VC e o nó VA. Quero partir do nó VB, porque aqui eu sei que saem 5 correntes. Vai ser o nó que vai dar a maior equação. Vamos fazer juntos. Aqui, se uma corrente sai do nó, a queda de tensão do resistor R1 sai daqui para cá. Ou seja, a ponta da flecha aponta para VB. Ou seja, a tensão será VA menos VB. Ou seja, verificamos aqui que a tensão será VA menos VB, que acontece aqui, e vamos multiplicar pelo inverso da resistência. Cabe recordar que o inverso da resistência é a condutância. A unidade de medida de condutância é o Siemens e não o Ohm. O Ohm mede resistência, Siemens mede a condutância. Um é o inverso do outro.
Então, já equacionei essa corrente. Como eu tenho 5 correntes, terei que ter 5 equações do lado esquerdo da nossa equação. Observe, essa corrente aqui será V0 menos VB. Só que 0 menos VB, 0 não interfere na subtração. Portanto, ficará menos VB, que multiplica a condutância associada a essa resistência, que será 1/30. O mesmo ocorre aqui, que é essa corrente, e o mesmo ocorre nessa aqui, que é a equação dessa corrente. Verifique então que, para equacionar essa resistência, faremos VC menos VB. Ou seja, a queda de tensão ocorre em sentido contrário, a ponta da flecha da tensão aponta para VB. Portanto, faremos VC menos VB e multiplicaremos por 1/20. Correto? Então, a partir desse equacionamento, podemos fazer para todos os nós. Fica a seu cargo verificar isso. Ao rearranjar as nossas equações, verificamos que poderemos colocar numa forma de equação. Ou seja, colocaremos então numa matriz de condutâncias que multiplica um vetor de incógnitas e é igual ao outro vetor. Ou seja, uma matriz de condutâncias G, medida em Siemens, que multiplica um vetor de tensões medido em volts, é igual a um vetor de correntes, expressa em amperes. Isso aqui é uma versão adaptada lá do método das malhas, porque no método das malhas tem uma matriz de resistência que multiplica um vetor de correntes, que é igual a um vetor de tensões. Aqui fazemos o contrário, utilizamos uma matriz de condutâncias. Perceba que a nossa matriz é simétrica. Observe esse valor e este, 0, 0, essa fração e essa. Além disso, as condutâncias próprias dos nós são positivos e estão localizados na diagonal principal, ou seja, este aqui. Deixei aqui a soma de frações bem explícita, por quê? Porque essa equação do meio é justamente a equação que obtemos aqui anteriormente. Observe essas frações. Aqui só manipulamos um pouco para obter o sinal, mas você vai ver que após manipulações algébricas será justamente essa equação. Então observe, temos uma matriz 3 por 3 que multiplica um vetor coluna 3 por 1, que é igual a um outro vetor. Esses valores negativos estão fora da diagonal principal e eles são chamados de condutâncias de transferência, ou seja, são as condutâncias que estão entre os nós. Perceba que o nosso circuito, que entre o nó VB e o nó VA, tem a condutância de 1/10. Ou seja, é possível partir direto para o sistema linear, sem precisar ficar equacionando toda hora as nossas correntes. Ao observar isso, é fácil verificar os seus cálculos se você observar a simetria da matriz. Observe a simetria e os elementos da diagonal principal positivos. Como temos fonte de corrente, a simetria não será deformada. Isso sempre será verificável. Aqui será o nosso vetor de variáveis ou incógnitas e aqui será o nosso vetor de correntes. Observe, temos 8, 0 e menos 2. Veja que vamos condicionar o seguinte: toda vez que uma corrente entrar no nó, colocaremos positivo. Aqui temos o valor negativo porque a corrente sai do nó. Verifique o nó VB. Alguma corrente entra nele diretamente? A resposta é não. Por isso, colocamos 0 aqui, porque no nó VB não entra corrente diretamente. Pronto, o equacionamento acabou. Agora, você terá que resolver esse sistema linear. Existem várias formas: substituição, Cramer, e também podemos calcular essa inversa, multiplicar por esse vetor e achar os valores de tensão. Fica a seu cargo multiplicar, manipular da forma desejada. Vamos prosseguir. Ao resolver esse sistema linear, ou seja, satisfazer as 3 equações simultaneamente, vamos obter esse vetor de tensões, ou seja, VA 140 volts, VB é 60 e VC é 20. Para calcular a corrente que atravessa os resistores, basta usar a lei de Ohm. Mas antes disso, vamos colocar aqui os valores que obtemos. Aqui no VA colocaremos 140 volts, no VB 60 e no VC 20 volts. Verificamos que o resistor R1 terá 140 menos 60, portanto a queda foi de 80 volts.
Porém, esse valor já poderia ter sido calculado. Veja, temos aqui uma corrente de 8 amperes que atravessa um resistor de 10. 8 vezes 10, 80 volts. Ou seja, essa tensão já era sim possível de ser calculada. O mesmo ocorre aqui. Temos uma corrente de 2 amperes que atravessa um resistor de 20 ohms. O produto nos dá tensão, 40 volts. Porém, o resultado interessante ocorre no nosso VB. Este valor dependeu sim do equacionamento que fizemos anteriormente. Verificamos aqui então que, usando a lei de Ohm, temos tensão e resistência. Ao dividir eles, obtemos corrente, que no caso será 2 amperes, 60 dividido por 30. Como os valores de resistência são iguais e eles estão submetidos a uma mesma tensão, ou seja, diferença de potencial, a corrente que desce por esses resistores será iguais. Ou seja, desce 2 aqui, neste resistor, neste aqui. Ou seja, 2 amperes em cada um. Vamos agora verificar os nossos cálculos do método nodal e tudo que a gente aplicou agora com os instrumentos de medida. Vamos verificar primeiramente as tensões obtidas pelo método nodal com os voltímetros. Cabe lembrar que os voltímetros devem ser colocados em paralelo com os elementos. Vamos aqui obter das fontes de corrente 140 volts e aqui 20 volts. Agora vamos obter dessa malha. Vemos aqui que 140 volts mais o 80 aqui e 60. Podemos verificar a lei de Kirchhoff das tensões, onde 60 mais 80 é igual a 140. Ou seja, nesta malha, a lei de Kirchhoff das tensões é satisfeita. O mesmo ocorre nessas malhas intermediárias do meio e esta aqui. Verifique. Vamos agora calcular as correntes obtidas pelo método com os amperímetros. Cabe lembrar que os amperímetros são colocados sempre em série com o elemento que queremos calcular, verificar. Aqui temos então 8 amperes, obviamente a corrente atravessa e vem para o circuito. Aqui temos 2 amperes e aqui vamos obter aquele valor que foi calculado. Lembra? De 2 amperes. Aqui, aqui e aqui. Algo aconteceu de curioso. 2 amperes aqui, aqui, aqui e aqui também, somados dá 8 amperes. Ou seja, no nosso nó VB entrou 8 amperes e foi distribuído por resistor R5, resistor R2 e resistor R4, além da corrente que desceu por aqui. Então, podemos concluir que a lei de Kirchhoff das correntes foi satisfeita. O nó VB não acumulou nenhuma corrente. Então, essa é a vantagem do método nodal. Podemos padronizar uma forma de resolução. Lembre, caso a fonte de corrente não tenha no circuito, você pode transformá-la fazendo transformação de fontes, que é um tema que já foi visto. Bom, encerraremos aqui a nossa videoaula. Qualquer dúvida nos envie um e-mail neste contato e muito obrigado.